Confira agora uma entrevista com o filho do jornalista Vladimir Herzog sobre o processo judicial referente ao atestado de óbito de seu pai. No fim de setembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo anunciou uma alteração no atestado de óbito do jornalista Vladimir Herzog. A expressão asfixia mecânica por enforcamento não significaria mais a verdadeira causa da morte e, no lugar dela, passaria a constar lesões e maus tratos em dependência do 2º Exército. Mas essa sentença ainda não pôde ser cumprida. E o motivo é que o Ministério Público Estadual entrou com recurso, alegando que a expressão lesão e maus tratos não pode constar em um documento oficial como causa de morte. Ou seja, o local continuaria sendo o 2º Exército, mas a causa passaria a ser apenas morte violenta. Para esclarecer essa questão e saber o que a família de Vladimir Herzog pensa sobre isso, eu vim ao Instituto Vladimir Herzog conversar com o Ivo, filho do jornalista Vlado, e quero saber de você, Ivo. Como é que vocês enxergaram esse novo passo dado pelo Ministério? Foi uma grande decepção. Na realidade, é interessante porque quando saiu a sentença pelo novo atestado, eu estava até fora do Brasil em viagem, e foi uma alegria, foi uma coisa assim muito forte, muito importante, e a repercussão na sociedade foi uma segunda alegria muito grande. Talvez só comparada com a frustração e a indignação desse recurso do Estado. No nosso entender, um recurso desnecessário, burocrático e contra um processo de esclarecimento dos fatos em plena vigor da Comissão Nacional da Verdade. O Estado de São Paulo, nosso Estado, o Estado onde meu pai escolheu viver e acabou sendo assassinado, e que tem até uma certa tradição de liderar os processos de abertura desse país, lembra? Direta Já, um processo de anistia, uma série de movimentos importantes nasceram no Estado de São Paulo, de repente vem com um movimento contrário a esse processo de esclarecimento do fato. Então a gente achou extremamente desnecessário, burocrático e inoportuno. Dá para dizer que é um retrocesso? É um retrocesso, eu acho que é um retrocesso, eu acho que é uma questão, eu li o parecer todo do procurador, acho que é o termo certo, que montou o recurso. Ele está se atendo a questões técnicas. A questão técnica é o seguinte: meu pai foi torturado e morto nas dependências do 2º Exército. Eu acho que era isso que deveria constar no atestado de óbito dele. A causa-morte foi a tortura. Aí eles vão e falam assim: não, mas tortura não mata. Não é causa-morte. Causa-morte é porque, sei lá o que, furou o coração. Esse documento, esse processo, o atestado de óbito de Vladimir Herzog, hoje ele é um documento de referência não só para nós, mas para as outras famílias que também tiveram entes queridos que foram vítimas do mesmo processo. Muitos deles não têm atestado de óbitos e outros têm atestado de óbitos mentirosos, como foi o caso do meu pai. E de repente você tem um documento que fale claramente, não para a gente, a família sabe como meu pai morreu, mas ele tem que falar para a população, para a sociedade. É uma comunicação do Estado para a sociedade. Essa que é a verdadeira importância. Então, de novo, essa intercessão que esse procurador fez foi extremamente inoportuna. Sim, é um retrocesso. Uma coisa que foi muito chato. Conversando com os nossos advogados, conversando com os membros da Comissão da Verdade, eles dizem que o teor, de uma maneira geral, do atestado de óbito não muda. E mais do que isso, eles acham que essa mudança pedida pelo Estado de São Paulo vai ser indeferida. A gente vai ter que aguardar mais alguns dias. Segundo o advogado do Instituto Vladimir Herzog, o recurso que pede pela exclusão da expressão lesão e maus tratos já foi analisado pela primeira instância competente. O Ministério Público Federal mostrou-se contra o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual. A decisão final cabe ao desembargador estadual.